Evangelho segundo Jesus, segundo o Cordeiro Eterno de Deus, segundo a ordem universal que cobre todos os homens em todos os lugares da história, do tempo e do espaço. Hoje eu quero falar com você e ler um dos textos mais conhecidos de todos os seres humanos no ocidente da Terra. E um dos nos quais eu mais preguei no curso desses últimos 45 anos ensinando a palavra. E hoje eu quero relê-lo para você. Está em Lucas, no capítulo 15. Lucas capítulo 15 é a chamada parábola do filho pródigo, do verso 11 ao verso 32, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Em que contexto que isso foi falado? O capítulo 15, no verso 1, situa essa fala de Jesus num dado momento histórico. Que momento era esse? Era quando publicanos, que eram cobradores de impostos, acostumados à corrupção, a colocar majorarem os preços, a criarem cartéis na cobrança dos impostos, exploradores de quem podia e de quem não podia. Esses eram os publicanos, eram os funcionários públicos que agiam mal, como a gente sabe que existe entre nós em abundância. Então, esse pessoal que seria apanhado pela Lava Jato, e os pecadores, que aqui não implica em crime, implica numa vida imoral, de acordo com o padrão vigente. Então, prostitutas, homens promíscuos, beberrões, é disso que se está falando quando se fala de pecadores. Publicano é o oficial público, é o funcionário público corrupto, fazendo parte dos grandes esquemas de corrupção, explorando os concidadãos, os pobres. E o pecador é um indivíduo sem critério moral ou que viola os critérios morais apregoados pela maior parte da sociedade vigente. E então, os fariseus, que era uma seita religiosa das mais legalistas e cuidadora de criar mandamentos e mandamentos e mandamentos, elevando o grau de dificuldade para a pessoa supostamente servir a Deus, porque eles diziam que sem obediência a todos aqueles mandamentos que eles não cessavam de criar, a pessoa que ficasse aquém daqueles mandamentos não estava servindo a Deus. Então os fariseus, que eram esses inventores de dificuldades, de empecilhos entre os homens e Deus, murmuravam. E também os teólogos deles, os acadêmicos dos fariseus, os puritanos teológicos diziam: este aí, Jesus, será que vocês não veem quem ele é? Ele recebe pecadores, esse pessoal galhofento, piadista, brincalhão, que gosta de tomar umas e outras, e as prostitutas, e as garotas de programa, todos esses estão aí com eles. Isso não pode ser, será que vocês não veem quem ele é? Aí Jesus, em relação a isso, dá 3 respostas. Uma é de uma ovelhinha perdida, que o dono das 100 outras ovelhas, ou das 99 outras ovelhas, deixou-as todas no aprisco e foi buscar a única que se havia perdido. Jesus conclui dizendo: assim é meu Pai. Ele sente alegria por uma única ovelha que, estando perdida, é achada. Mais do que pela multidão dos que não estão perdidos, e ficam zangados porque o amor dele
procura aquelas que se perderam. Ele conta a história da mulher que perdeu a sua moeda, seu patacão valiosíssimo, e virou a casa ao contrário, como as mulheres em geral fazem, naquela obsessão de achar o que se perdeu. E era uma psicologia que Jesus conhecia muito bem, a partir da mãe dele, das irmãs dele, da observação feminina. Ele disse: é como uma mulher, ninguém consegue fazê-la parar de procurar. Quando a pataca de grande valor dela é perdida, ela não sossega. Ele disse: eu vos afirmo que, de igual modo, é assim o meu Pai. Ele procura, e quando acha, ele dá uma festa. Ele chama todos os anjos dos céus para celebrarem um pecador que se arrependeu. Aí ele conta essa parábola chamada do filho pródigo, que está aqui, que é dele e do irmão dele, o filho mais novo e o filho mais velho de um pai. Então o filho mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E o pai repartiu a herança para ambos os filhos. Portanto, deu 1/3 para o mais novo, que era esse que pedia a antecipação da herança, e deu 2/3 para o filho mais velho, porque se diz: lhes repartiu a herança. Não foi com um só, foi com os dois. Passados não muitos dias, esse filho mais novo, que ganhou 1/3 do dinheiro do pai, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra bem distante, onde ninguém o conhecesse. E lá nesse lugar ele dissipou, ele gastou todo o dinheiro do pai, com prostitutas, garotas de programa, pagando todas as rodadas de bebida, enlouquecendo-se com tudo aquilo que se dizia a ele que poderia produzir loucura, viagem. E assim, ele se entregou a viver dissolutamente, perdendo a solução, perdendo o caráter, perdendo a consciência, perdendo tudo quanto um dia tinha feito dele alguém com um mínimo de formatação. Ele se desformatou por inteiro, ele se dissolveu, ele virou uma pasta. E depois de ter consumido tudo, absorvido tudo, gastado tudo, provado tudo, e não ter dado em nada, sobreveio àquele lugar onde ele estava uma grande fome, uma crise econômico-financeira sem precedentes, e ele começou a passar necessidade, porque não tinha guardado nada, e mesmo que tivesse guardado, não haveria o que comprar. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, pediu emprego, e este deu-lhe emprego, mandando para os seus campos guardar porcos, que era comum nos países à volta de Israel, mas em Israel e para um israelense, isso era uma tarefa considerada abominável, guardar porcos, pastorear porcos. Porcos eram vistos na religião judaica como entes imundos, abomináveis. Guardar porcos era pior do que comer lixo. E ele lá, cuidando dos porcos, desejava fartar-se das alfarrobas, do babugem que os porcos comiam no chiqueiro. Começou a ter inveja da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nem isto. Então ele, caindo em si, voltando a si, abrindo os olhos, disse consigo mesmo: quantos trabalhadores lá na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Já sei o que farei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e também diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, e para mim será uma maravilha, porque tu és bom e justo,
com todos aqueles que te servem. E levantando-se, foi para a casa do seu pai, uma longa jornada de volta. Vinha ele ainda longe, quando seu pai, da janela, o avistou. Reconheceu-lhe o balanço da caminhada, o desenho da silhueta, e viu que era o seu filho. E compadecido do estado dele e da viagem de derrota da alma dele e da angústia dele, o pai, vendo-o, correu e, correndo, o abraçou e, abraçando-o, o beijou. E o filho se afastou e olhou e disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, o interrompeu. O pai, porém, disse aos seus servos, aos que tinham corrido com ele até aquele lugar distante, antes de entrar em casa onde ele encontrara esse filho desconjuntado. O pai disse: trazei depressa a melhor roupa, lá do armário dele, as que ele não levou e eu guardei. Peguem a melhor de todas e vistam-no. Também peguem um anel dos meus anéis e coloquem um anel que recupera o vínculo da nossa filiação. E coloquem sandálias limpas nos pés dele, lavem-no e vistam-no. Trazei também para cá agora aquele novilho cevado que eu venho preparando para uma festa que eu não sabia qual seria. Hoje eu sei. Trazei e preparai o novilho. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho, nunca deixou de ser filho, nem na terra distante, nem quando desejou a morte do pai, dizendo: Pai, tu estás demorando muito a morrer, então me antecipa logo a herança. Não deixou de ser filho do pai. Este meu filho estava morto, mesmo morto, não deixou de ser filho do pai. Mesmo morto, não deixou de ser filho do pai. Este meu filho estava morto e reviveu, se torna muito mais filho do pai. Estava perdido e não deixou de ser filho do pai. Foi achado e se viu de novo, se percebeu, se discerniu filho do pai, de quem ele nunca deixara de ser filho. E assim, por causa dessa graça inquebrantável e desse amor extraordinário, todos eles começaram a se regozijar. Até que chegou o filho mais velho. Chegou, e quando ele vinha voltando, ao aproximar-se da casa do pai, ele ouviu música, banda, música de dança, de festa. Viu danças, muita gente de repente na casa dele, meninos e meninas bonitos dançando, e velhos, idosos e adultos, todos dançando. E ele chamou um dos ajudantes do pai e perguntou-lhe: que é isso aí? Eu saí de manhã, a vida estava normal, por que agora eu volto e tem essa festa? E o ajudante o informou, dizendo: que o teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou bem, o recuperou com saúde. Então, o irmão mais velho, o que não for a lugar nenhum, o que nunca se afastara de nada, nunca foi desviado de nada, que julgava que ele tinha um lugar especial junto ao pai, porque
frequentava a casa do pai, ou morava na casa do pai, ou toda manhã passava para receber ordens do pai. Ele, todavia, se indignou quando soube que o irmão voltou e que o pai o perdoou. Assim, do nada, o perdoou. Simplesmente o perdoou. Ele ficou com ódio, com raiva do pai, que perdoou por graça, por favor imerecido. Com raiva do irmão, porque ele quisera muito que esse irmão tivesse morrido. Esse irmão morto não dividiria mais nada com ele. Esse irmão vivo, com um pai tão generoso assim, poderia ainda abocanhar alguma coisa do que fosse dele. Além do que, ele não queria a presença daquele irmão. Deixar a casa paterna para seguir após prostitutas e uma vida de dissolução, e perdeu tudo, e agora volta como se não tivesse acontecido nada. Não, ele que era responsável, ele que trabalhava, ele que se esforçava, ele que abria mão de um monte de coisas que queria fazer para ficar na casa do pai, não podia consentir que aquela bondade tão inconsequente do amor do pai tratasse um filho tão estranho e diferente com um amor completamente perdoador. Cheio de ódio e indignação, ele dizia: eu não entro aí, eu não entro aí, não entro, essa casa não é minha. Se esse cara está aí, se meu pai está com ele, é porque meu pai não é meu pai, porque ele não é meu irmão. A graça é um escândalo. Fariseu não entende a graça. Fariseu não entende Jesus comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Fariseu não entende o amor de Deus. Fariseu pensa que vida com Deus é feita de minúcias e de obediências exteriores, sem a relação do coração. Aí eu não entro. Ele não é meu irmão. Se meu pai diz que é pai dele, meu pai também deixa de ser meu pai, porque eu não tenho irmãos como esse. Ah, você diz isso toda hora. Mas ele respondeu ao pai, que saiu e começou a dizer: filho, para com isso, para com isso. Ele é teu irmão, eu sou teu pai. Aqui nós temos para todos. O amor e a graça não são limitados. Mas esse filho zangado, cheio de ressentimento e mágoa, respondeu ao seu pai: olha só, há tantos anos que eu te sirvo. Não tem nada aqui que eu não tenha inaugurado. Há tantos anos te servindo, sem nunca transgredir uma ordem tua, sem nunca dar direito aos desejos e aos devaneios do meu coração. Nunca me entreguei a nenhum desejo cobiçoso, a nenhuma insensatez, e cumpri todas as tuas ordens todos esses anos. E tu nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. E agora vem esse teu filho e tu mandas matar um novilho cevado. Que desproporção, que loucura é esta? Quem fica não recebe nada, e quem volta depois de ter consumido tudo é recebido com essa graça de perdão. Ah, eu odeio o que tu chamas de bondade, de misericórdia e de salvação. Então o pai lhe respondeu: ah, meu filho, como a tua visão é curta, como tu não usufruis nada, tu não me sabes, tu não me conheces, tu não tens nenhuma intimidade, nenhuma confiança em quem eu sou.
Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Teu. Tu só não tens comigo o que tu não queres ter, porque tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e que nos alegrássemos, porque esse teu irmão, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Afinal, meu filho, irmão bom não é irmão morto. E irmão corrompido só fica bom quando seja morto. Não. Aqui, no Evangelho do meu amor, é necessário que nos regozijemos e que tenhamos essa esperança sempre de que o irmão mais desfigurado e blasfemo de todos caia em si e se arrependa e mude de consciência, e que estando morto, reviva, e estando perdido, seja achado. É assim o Evangelho de Jesus, esse escândalo, mas é de Jesus, escândalo para religiosos, para pessoas do olho por olho, do dente por dente, da espiritualidade da mágoa, dessa espiritualidade de contabilidade. Quantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir nenhuma ordem tua, que fica contando obediências exteriores, dias de frequência. Esse povo que sucumbe à perversidade de transformar Deus num ídolo de horários e de calendários, a quem se oferecem serviços de funções e de cargos, e não de relação e de amor. Esses não suportam o Evangelho. Para esses o Evangelho é absolutamente incompreensível e intolerável, inaguentável, insuportável. Senhor Jesus, eu sei que muitos não suportam a palavra que sai da tua boca, porque tu, por ela, manifestas e revelas a nossa maldade, a nossa perversidade, a nossa mesquinharia, os nossos vínculos de contabilidade, no máximo só de contabilidade, só de exterioridades. Por favor, eu te imploro que a singeleza do Evangelho volte agora a milhares e milhões de corações a se enxergarem seu irmão, a abrirem mão do ódio, da amargura e a entrarem na festa, a fazerem parte da celebração da alegria por aqueles que estavam perdidos e foram achados. É o que eu te imploro todo dia. Tu nos ajudes a expandir a consciência de que todo publicano e todo pecador é meu irmão, e tu és o amigo de pecadores. Em nome de Jesus. Amém.